Quando a gente fala das funções, do que a gente pode fazer para a sociedade, para que todas as pessoas prestem atenção que a gente pode fazer mais pelo outro, além do que está dentro do nosso quadrado, do nosso dever, né? Funções todo mundo tem, tarefas todo mundo tem, mas uma grande comunidade a gente constrói pelo que a gente entrega para ela, né? Além daquilo que nos é devido, o que nos é pago para fazer, né? Então, eu acho que a gente faz a transformação acontecer por meio do exemplo, né? A palavra, o que a gente diz é muito bom, mas o que a gente pratica é bem melhor, né? Então, quando a gente pensa, isso é dever do município, isso é dever do Estado, que a gente também chame, né, a nossa responsabilidade, que ela é constitucional, né? Da comunidade se envolver também. Então, muitas pessoas criticam, às vezes, né, os nossos representantes do município, os servidores públicos, não fez isso, não fez aquilo, né? E o que eu fiz pela minha comunidade, né? Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente conhecer um pouquinho das histórias, bater um papo, né? Conhecer quem está por trás aqui do microfone na semana. O Fala Mais, que é um oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Mercado Marini, também da Panificadora São Pedro, do Restaurante Ligeirinho e da Marker Engenharia. E já apresentamos os patrocinadores, vamos apresentar a nossa convidada. Vamos à nossa convidada de hoje, né? Uma convidada com A no feminino, mais uma mulher aqui presente no Fala Mais. É sempre um prazer bater um papo com uma mulher que faz muitas funções, assim, que especialmente essa mulher, que são, digamos assim, periculosas. Em alguns casos. Em algumas situações. São de perigo. E a gente vai saber a fundo aí como é que é essa rotina, porque a gente vai conversar com a profissional que trabalha no Fórum da Comarca de Ponte Serrada, no Poder Judiciário de Ponte Serrada. Ela é oficial de justiça, então faz intimações, lida com criminosos, inclusive, né? Está conosco aqui no Fala Mais a Edna Cristina Fanfa Galvão. Seja muito bem-vinda, Edna. Prazer recebê-la aqui. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Jefferson. O prazer é meu de estar aqui. A dupla de irmãos sempre me impondo, né, me colocando desafios aí, né, mas os desafios são bons para que a gente evolua, a gente cresça e traga ainda mais informações para a nossa sociedade. Muito obrigada pelo convite, agradeço de coração os dois. Pelo carinho e a dedicação também que tem quando a gente vem aqui propor algo, né? Para ser divulgado, dar publicidade, né? Vocês sempre são parceiros. Então, obrigado pelo convite, pela consideração. Nós quem agradecemos. E você teve recentemente à frente dos microfones aqui, em uma outra oportunidade, né, Edna? Deixa eu tirar o celular do meio da mesa. Mas o teu era um pouquinho diferente, né? O formato era diferente. Então, você estava ali praticamente conversando com a câmera, com as pessoas que estavam assistindo na ocasião e falando de um tema específico, né? A gente vai tratar dele depois também, né, Jonathan? Sim. Mas agora o ar é um pouquinho diferente, né? É mais leve, é pra gente conhecer, de fato, a Edna profissional, né? Os pormenores do teu dia a dia e a Edna cidadã ponte-serradense, né? Você é ponte-serradense de raiz, natural, nascida e criada. Exatamente. Então, minha família é daqui, né? Minha família materna. O meu pai veio do estado do Rio Grande do Sul. Sou filha de Mário Luridani, né? Minha mãe também é nascida aqui em Ponte Serrada. Desde 1981, né? Então, tenho 43 anos aí já, né? Natural daqui, crescida, educada e desenvolvendo minhas funções aqui. Você nasceu em Ponte Serrada e nunca saiu? Nunca saí. Sempre permaneci aqui e também constituí a minha família aqui. Sim. Aí estudou, claro, foi buscar o ensino superior, no caso, né, Edna, fora do município, mas sempre permaneceu morando em Ponte Serrada e ia todo dia? Como é que era? Sim, sempre permaneci trabalhando, morando aqui. Estudei durante o período da faculdade na UNC Concórdia, então a gente tinha um deslocamento todo dia para lá, e uma turma daqui, né? Então, esse período da faculdade, né, a ida e a volta todo dia, mas residindo e estabelecida e trabalhando sempre aqui na comunidade.
tem um amor, um apreço especial pelo município, né? Não é só a terra natal, mas é um vínculo que é ao longo da vida, né? Não tem como não ser, né? Quem nasce aqui e aqui permanece, né? Vai buscar constituir sua família aqui, a gente tem que ter, entregar amor, né? Pela comunidade que a gente está inserido. E é interessante isso, porque você tem demonstrado, principalmente agora com essas últimas atitudes, né? Que obviamente não são só isoladas, né? Você não está sozinha nelas. Não. Mas que mostra justamente o quanto você está dedicada à cidade, ao local onde que você nasceu e foi criada, né? Então, além do ofício, da profissão que você desempenha, que é muito importante, é de grande valia e reconhecimento, tem isso que extrapola ela, né? Que são essas ações ali que você está fazendo, muitas vezes aí no voluntariado. Exatamente. Crescer, né, aqui em Ponte Serrada e depois iniciar a minha profissão também aqui me fez enxergar a comunidade também de uma forma diferente. E o simples fato de como é a minha profissão, né, como eu tenho que executá-la, é uma forma que me fez pensar e enxergar a nossa comunidade de uma forma diferente, né? Então, chega um ponto da vida que você para e pensa, o que mais além do serviço que eu presto, pelo dinheiro que eu ganho no final do mês, eu posso fazer para melhorar esse lugar que a gente convive, né? Como a mais contribuir, né? Como a mais contribuir, exatamente isso. Eu falei no comecinho, né, que a Edna exerce a função de oficial de justiça no fórum aqui da comarca de Ponte Serrada, né, que além de Ponte Serrada é Vargião e Passos Maia, né? Exatamente. Que englobam a comarca. Mas para a gente explicar, Edna, para você explicar, o que é um oficial de justiça, assim? A gente ouve muito falar, né, uma figura extremamente importante e necessária, né, dentro do escopo do judiciário, mas o que é? Quais as funções? Então, o oficial de justiça, Jonathan E. Jefferson, ele é um servidor do Tribunal de Justiça, né? A gente tem a vinculação com o Tribunal de Justiça, fica localizado em Florianópolis. A gente tem a lotação nossa em comarcas, né? No meu caso, que é a comarca de Ponte Serrada. E o oficial de justiça, ele tem a função externa de dentro do fórum, né? Então, o nosso trabalho é na rua, né? O que o oficial de justiça faz? Né? Então, todo o procedimento, todos os atos processuais, né? As decisões determinadas pelo juiz, que são vinculadas dentro de um mandado, então vem para o fluxo de trabalho do oficial, o oficial recebe aquele documento e ele materializa toda a decisão do juiz. Então, ele é aquele que faz acontecer aquilo que o juiz determinou. Né? Desde uma citação, que é o ato da ciência, para outra pessoa que está envolvida na demanda judicial, da existência do processo, as intimações dentro de um processo, né? O ato de cientificar as partes, né, do que está acontecendo ali dentro é a função do oficial de justiça. E dentro desses atos, desde os mais simples até os mais complexos, né? Eu falei também que é um serviço que envolve um certo perigo, né? Tem um risco, né? Porque você lida com pessoas que estão, de alguma forma, devendo para a justiça, né? Na maioria das vezes. Por exemplo, que tipo de situações assim que envolvem mais risco, no caso, que são mais delicadas? A função do oficial de justiça, ela é reconhecida como uma função de risco. A gente tem na nossa remuneração uma gratificação, né, para indenizar esse risco, né? Lógico que numa evidência de um problema de saúde, ou até mesmo de a gente perder a vida em algum ato, né? É um valor inexpressivo. Sim. Mas é um reconhecimento do caráter perigoso, né? Periculoso que tem a função. Né? E existe sim, né? Graças a Deus eu nunca fui submetida a uma situação que envolvesse um grave risco à minha integridade física até o momento, né? Mas a gente também observa cuidados, né? A gente também tem cuidados para como você chegar, como você intimar, né? Que é necessário para você ter um bom desempenho da diligência, né? No momento em que você vai notificar ou intimar alguma parte sobre algo porque a gente está trabalhando com direitos, muitas vezes direitos de privação de liberdade. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas é uma função de risco, sim, reconhecida, né, pelo nosso Tribunal de Justiça como uma situação de risco. Sim. Porque entre as comunicações, não sei se é assim que pode chamar, que você faz
para as pessoas, elas vão desde avisar a pessoa que ela vai sofrer uma ação judicial, um processo ali, até avisar a pessoa de que ela está indo presa. Isso ou não? Exatamente. É o ato de dar ciência, né, da existência de um processo, até cientificado em uma decisão judicial em que, por exemplo, foi condenada pelo cometimento de algum crime, né? Durante o processo, a gente nunca trata nenhuma pessoa como uma pessoa condenada. Isso aí vai se dizer depois de esgotar todos os recursos dentro da área do direito, né? Para se dizer, na área criminal, por exemplo, de que ela é responsável por um crime ou não, né? Não se trata como autor, mas como suspeito, acusado, né? Um acusado sobre isso, né? Só vai fazer cumprir uma pena depois que transitar em julgado uma decisão do juiz, né? Assim a gente chama na área do direito, e que não se tenha mais como modificar aquela situação. Então, ela vai executar a pena, né? Então, mandados de prisões da área criminal, o oficial de justiça não cumpre, tá? Isso fica a cargo das polícias, né? Elas são os policiais militares, os policiais civis que têm o preparo adequado para fazer a abordagem para prisão, para fazer o traslado, né? O DEAP faz traslado de preso depois que ele está no sistema penitenciário, né? Então, esses mandados, assim, de prisão, né, é mais voltado à área da segurança pública que cumpre, né? Os mandados que vêm de restrição de liberdade para um oficial de justiça cumprir são mandados de prisão civil, que vem decorrente de inadimplência de prestação alimentar. Pensão alimentícia, a gente falou. Exatamente, o último, né, cara? Teve aqui um advogado, inclusive foi bastante abordado esse tema. Então, quando tem a decreto da prisão civil, né, pelo juiz, então esse mandado da prisão civil vem para o fluxo do oficial de justiça, mas a gente tem um bom diálogo com a polícia, tanto militar quanto a polícia civil aqui da comarca, e eles estão sempre à frente, né? A gente conversa com eles, quando a gente vê eles já estão com o mandado cumprido, né? Então, a gente não chega a se expor tanto, né? E até pouco tempo atrás recebíamos também os mandados de busca e apreensão de adolescentes, em que havia uma decisão judicial de internamento provisório, por exemplo, né? Então, até pouco tempo atrás, também era o oficial da infância e juventude, que é a nomenclatura originária do meu cargo, né? Eu iniciei no judiciário como oficial da infância, e no ano retrasado a gente teve uma transformação do cargo, em todo mundo foi para o cargo de oficial de justiça. Né? Generalizou. Acabou assumindo outras... Foram unificadas as funções, né? Algumas funções do oficial de infância deixaram de existir, né? Outras passaram para o contexto do oficialato e unificou todas as funções num cargo só, né? Isso por parte administrativa do tribunal. Mas voltando ao que eu estava dizendo, então, os mandados que até pouco tempo também eram cumpridos por oficiais de justiça, hoje também a segurança pública, as forças policiais tomaram a frente de cumprir esse tipo de mandado, essa leva de mandados. Era oficial de justiça que cumpria até pouco tempo os mandados de prisão mesmo? De prisão civil e dos adolescentes, sim. Ou prisão criminal, não. Prisão criminal, de regra, sempre foi as forças policiais. Certo. Mas aí, por exemplo, no caso do cumprimento desses mandados de prisão civil, tem a companhia da polícia, seja sempre, civil, militar? Sempre. Não vai sozinho, no caso, né? Não. São mandados de risco, né, que a gente chama. E não só os de prisão. Mandado de busca e apreensão de carro, mandado de reintegração de posse, mandado de delimitação de área, né, de demarcação de propriedade, tudo que envolve um direito mais, como que eu posso dizer, que pode gerar risco de a diligência sair de dentro da normalidade, a gente aciona a força policial e eles nos acompanham. Né? E graças a Deus aqui a gente tem uma parceria boa, que por muitas vezes não precisa nem o juiz colocar, né, na sua decisão para segurança, resguardo de que isso aconteça de uma forma, você já fala com a polícia, eles já nos atendem. Prontidão. E como que é geralmente a reação das pessoas que estão recebendo a informação? Porque a missão de informar, no caso, chegou no local lá, a missão de informar, de dar a ordem, é do oficial, não vai ser a civil. Mesmo a polícia acompanhando, não vai ser ela que vai tomar a frente, no caso. Não, é sempre o oficial de justiça, né? É você que detém o mandado, né? O juiz está determinando que o oficial de justiça, o mandado começa. O juiz de direito da comarca manda que o senhor oficial de justiça
cumpra determinado ato, vem o destinatário, o local onde a diligência deve ser cumprida, né? E é sempre o oficial de justiça que faz essa parte. A polícia está ali para reforço policial, caso haja necessidade deles agirem, né? Então, você vai cumprir o ato, o oficial de justiça vai fazer isso e vai tentar buscar dentro das suas ferramentas de trabalho, né? O que for mais adequado para cumprir aqui, sempre buscando evitar conflito, né? Evitar o embate com a parte, né? A gente nunca sabe quando uma diligência vai ser de risco ou não. Sim. Porque, às vezes, uma simples intimação pode gerar uma ansiedade na pessoa que saia do controle. Isso não é meu, é da própria pessoa, né? Então, eu tenho que procurar agir da melhor forma possível, porque eu entregue aquela notícia que ele está sendo ou demandado, que seja o ato de citação, ele vai dando a ciência, ou se eu estiver tirando dele algum bem, né, da sua esfera, da sua propriedade, assim. Então, vai muito de como a gente também dá o tom dessa diligência, né? E tem... E como é que são, digamos, as diretrizes para que você faça essa comunicação para a pessoa de uma forma que ela... É claro, a informação é péssima, né? O que ela está recebendo ali de notícia. Mas como é que você faz para que isso dali não seja algo tão agressivo ou que ela não... Tem um protocolo específico definido para passar a informação para a pessoa? Ou depende? Depende também, mas quando a gente entra no judiciário, a gente passa na primeira semana, numa semana de capacitação para ambientação, né? Há alguns anos atrás, a gente também recebeu do Tribunal de Justiça cursos de abordagem, principalmente quando tem uma busca e apreensão de pessoas, né? Essa abordagem era voltada mais à busca e apreensão de criança e adolescente. Mas a gente tem um manual prático do oficial de justiça, onde nos diz como, né? Nos dá um norte de como agir. Mas vai muito do teu perfil de pessoa, né? Oficiais de justiça que são... Como que eu posso explicar para vocês? Vai muito do tom que lhe dá para o tipo de diligência, né? Alguns são mais restritos, né? Dizer o mandado, né? Já chega lá falando, né? Qual é o ato que ele vai cumprir, né? Mais técnicos, no caso, mais né? técnicos, né? Alguns que são mais abertos ao diálogo, que eu acho isso bastante importante. Você... Empático. Mais empático, né? Dentro do que nos é possível, né? A gente tem que se manter imparcial sempre, porque você trabalhando com duas partes, então não nos cabe dar orientação. A nossa orientação é acerca do mandado, né? Então, eu acho que vai muito da característica de cada oficial, né? De desempenhar isso. Eu, particularmente, aprendi muito como fazer ao longo da minha carreira. Né? No início, eu era muito técnica, assim. Os profissionais da área de direito, a gente é técnico pela natureza do próprio curso, né? Trabalha com lei, a lei diz isso, a lei diz aquilo. Então, eu era muito presa àquilo que eu entendia como correto. Né? Não, mas tem que ser no prazo de 3 dias, ou tem que ser no prazo de 10 dias. Mas eu não vou fazer isso, não sei o quê. Olha, eu queria convencer ele de que ele tinha que procurar o advogado, né? Hoje eu entendi que a minha missão é levar a comunicação, né? Então, eu tive que me desprender dos meus conceitos, né? Daquilo que eu achava como certo, para melhor estruturar essa abordagem e fazer o meu serviço da melhor forma. Porque embora você conheça os trâmites possíveis, né, depois os desdobramentos, não é a tua missão, no caso, no setor da função que você está exercendo, né, não é a missão do oficial de justiça passar orientações, né, Não. É só ir lá e realmente cumprir, né, comunicar, informar. Nem do oficial de justiça e de nenhum servidor de dentro do fórum. Assim como o juiz tem que manter a imparcialidade nas suas decisões, no seu julgamento, nós também atendemos ambas as partes. Né? A gente está em contato com elas e a gente tem que prover o melhor do que o sistema judiciário pode entregar para aquela pessoa, né? E a gente tem que ter a ética, tem que ter a moral, tem que ter a imparcialidade em primeiro lugar para cumprir o ato, para entregar a melhor prestação jurisdicional para os usuários da justiça. E geralmente as pessoas, quando elas recebem essa informação por ti, elas já sabiam que em algum momento iriam ser comunicadas, ou na grande maioria dos casos é algo que vem como uma surpresa?
Geralmente as pessoas já sabem, né? Não sabem o momento que a gente chega, né? Mas uma demanda, quando ela existe, ela já tem um conflito anterior, né? Seja ela de caráter civil ou caráter criminal, né? A pessoa já sabe que pisa na bola, já né? sabe que tem algo ali, né? Então, eles já têm um contexto, eles não sabem como vai funcionar, né? Mas eles têm ideia de o porquê estão sendo demandados, né? Raramente alguma pessoa... falar, eu não sei do que se trata, ou quando não sabem, a gente recupera, né? Olha, o autor da ação é fulano, é sobre, por exemplo, um pagamento de uma dívida, né? Nos casos de processo de execução, eles recuperam na memória os fatos, ou dificilmente eu cheguei em alguém que tivesse desconhecimento da situação, né? Porque é uma demanda que envolve, ninguém vai ser demandado por nada fazer, senão não seria demandado, né? Sim. Então... Antes disso, existe já uma coleta de provas, né? Um levantamento prévio, né? Porque senão, quem oferece a denúncia, no caso, tem que também coletar provas, né? Tem que apresentar, aliás, provas para que haja um julgamento, para que haja uma expedição de um mandado por parte do juiz, né? Senão isso não vai acontecer. Não, é o sistema que existe, né? Então, quando se tem um ato criminal supostamente cometido por alguém, ele já vai estar sendo investigado pela polícia, né? Naquela fase preliminar de investigação, ele já vai ter sido chamado naquele órgão para depor, né? Pois ele vai lá, o procedimento para o promotor, vai ver se tem a possibilidade das transações penais, de oferecer a INPP, ou se é um caso já de denunciar e iniciar o processo, né? Então, quando a gente vai citar, ele já vai estar sabendo, né? Sim. Que ele já foi chamado em algum momento, então ele já está mais preparado. Mas na prática, Edna, como é que é a reação física, emocional das pessoas, na maioria das vezes, que recebem as intimações ali, que recebem as ordens? Aqui na nossa comarca é tranquilo, né? É um trabalho mais tranquilo de fazer, até porque a gente já conhece muito a população, né? Principalmente eu e a Ana, que somos as oficiais mais antigas aqui, né? Nós temos também um júnior que está já há uns 4 anos trabalhando aqui, mas também já está sendo conhecido pela comunidade. Então, as pessoas já nos conhecem, já sabem do nosso procedimento, né? Então, a gente não tem tanto problema. Não que eu não tenha tido algum problema, foi mínimo, mas eu já tive uma situação de ter uma reação, né? De uma pessoa em que eu fui citar num processo penal. E não foi a melhor reação possível, né? Então, eu fiz o que foi possível para dar conhecimento a ele do fato, quando eu vi que a minha exposição naquele local geraria um dano à minha integridade física. Então, eu deixei o ato, até porque ele já estava ciente de que deveria procurar um advogado e do prazo de defesa, e me retirei do local. Posteriormente, já estive com essa pessoa, né? Ela me pediu desculpa pela reação, me falou qual era a condição dela naquele momento, né? Então, eu também entendi e já cumpri outros atos sem nenhum problema, e a gente se dá até super bem. Porque você nunca sabe como a pessoa está no seu dia, na sua ansiedade, nas condições psicológicas e tudo que envolve o mundo dela, né? Então, a gente está sempre levando uma notícia negativa, porque dentro de um processo, nem sempre a decisão do juiz não vai atender as duas partes, né? A não ser que elas cheguem num acordo, que seja da própria vontade delas, né? Então, a gente está sempre nesse limbo, né? De trabalhar com a indecisão, de saber como que a pessoa se sente naquele momento. Contrariar, né? Contrariar. Tu tá nitidamente contrariando a vontade da pessoa ali, porque né, é óbvio que ela não quer uma notícia que seja desagradável, uma decisão que seja desfavorável a ela, enfim, né? Então, realmente uma situação delicada. E vai muito então, eu sempre digo, vai muito de nós, né? O oficial de justiça, dar ao tom tudo isso e ter a empatia de entender, né? Que não cabe a ele julgar naquele momento, isso são os profissionais, né? Que fazem, a gente já tem a figura do juiz para que faça isso, após analisar as provas, né? A minha função é prestar o melhor serviço para que a parte entenda o procedimento, né? E que ela consiga buscar também os seus direitos, né? Não é porque uma pessoa está sendo demandada que, às vezes, a pessoa autora da ação tem a razão disso, sim, né? O processo existe para esclarecimento dos fatos. Nesse caso não é um fim de um processo, né? A maioria dos mandados ali, as ordens, no caso, o processo está em andamento, né? Exatamente. Então não é uma decisão já tem muita coisa pronta, para acontecer ainda. Isso. E você falou que aqui em Ponte Serrada, na comarca em si, geralmente
as comunicações elas são mais tranquilas. Mas qual que é o volume de situações que acontece? Assim, todo dia você precisa fazer um tipo de comunicação para alguém? Trazer uma notícia ruim para uma pessoa? Todo dia, toda hora, né? Cada mandado que a gente... Volume. Cada mandado... Eu considero, assim... todo mandado que eu recebo, eu sempre estudo o processo, analiso ali o máximo para mim cuidar, ter todos os cuidados possíveis dentro da diligência, né? Então, a gente recebe... a gente faz escala de plantão diário, né? Então, tudo que vem de urgente naquele dia é cumprido pelo aquele oficial de justiça, mais o que você tem no teu fluxo, né? Uhum. Então, a gente recebe seguidamente busca e apreensão de carro, reintegração de posse, medida protetiva decorrente de violência doméstica, não raras vezes, né? Agora com um pouco menos intenso, mas a gente recebe busca e apreensão de pessoas, né? Principalmente de criança e adolescente. Então, a gente está sempre na iminência de estar fazendo esse tipo de trabalho. Para nós é comum. Quando é busca e apreensão, por exemplo, na área criminal, aí você já falou, né? Mas só para confirmar, não envolve o oficial de justiça. Por exemplo, uma busca e apreensão de uma arma de fogo. Isso é função da polícia, da polícia civil, geralmente, que faz com o apoio da polícia militar, né? Sim. Porque é a polícia civil que investiga, né? Então, se tem a necessidade de fazer uma busca e apreensão naquela casa, o delegado vai fazer o requerimento para o juiz, né? O juiz vai deferir ou não essa busca e eles que executam essa ordem, não passa pelo oficial de justiça esse tipo de mandato. E tem algum tipo de filtro, digamos assim, de casos que o oficial de justiça não pode atender? Tipo, caiu a demanda aqui, vocês são em 3 na comarca, né, que tu comentou. Mas esse caso aqui não pode ser atendido pela Edna. Tem que ser atendido por outro oficial. Tem, tipo, por parentesco, alguma coisa conflitos de interesse, digamos, né? Tem sim. Tudo que... as regras de impedimento e suspeição são tanto para o oficial de justiça como para qualquer servidor e também para o juiz, dentro de um processo, né? Então, sempre que a gente tiver algum envolvimento de parentesco, ou até mesmo de inimizade, ou amizade íntima, né? A gente tem que se declarar, ou no caso de impedimento ou de suspeição, e não cumprir. Esse mandado vai ir para um outro oficial de justiça cumprir. É o que acontece muito na esfera política também, né? Por exemplo, o legislativo, né? Os vereadores, deputados, eles se abstêm da votação de determinado projeto, por exemplo, que tem um interesse afim, né? Então, eles se abstêm também. Mais ou menos por aí, e isso, né? É extremamente necessário, né? Para a gente manter a imparcialidade do atendimento e a isonomia das partes dentro do processo. Porque a gente nunca está livre de acontecer algo com um familiar teu, que seja vítima ou até mesmo autor, né? Ou de pessoas muito próximas, assim, que você realmente caracterize aquele impedimento. Ou de você mesmo demandar ou ser demandado em algo, né? A gente nunca sabe. Isso pode acontecer, né? Então, a gente tem que manter essa isonomia, essa imparcialidade nesse cumprimento. E, acima de tudo, se declarar, né? Ter a condição ética de se declarar nessa condição. Edna, e em relação aos horários para que sejam cumpridas essas ordens, por exemplo, tem um horário específico ou depende muito da circunstância, do horário também que você vai conseguir encontrar a pessoa? É durante o horário comercial? Pode acontecer de ser à noite, madrugada, fim de semana, feriado? Como é que é? A gente tem, né, dentro dos códigos de processo civil, processo penal, a gente tem a delimitação dos nossos horários, né? A gente tem uma restrição, assim, de horários à noite, a inviolabilidade do domicílio, né? Então, a gente tem que ter a respeito, isso não é todos os atos, nem mesmo a polícia numa busca e apreensão, né? Exceto nos casos de flagrante delito, né? Ou que o autor, que a pessoa, né, da moradia autorize a nossa entrada ou estada ali, que a gente pode, então, adentrar um imóvel, né? Então, a gente tem também limitações, né? Mas, antigamente, por exemplo, não se podia cumprir um ato de intimação, citação no trabalho da pessoa. Então, hoje a normativa já veio de que você pode, né? Então, às vezes, mas eu estou no meu trabalho. Infelizmente, né? A notificação está aí, a gente vai procurar nesse ambiente também, né? Porque acaba facilitando, inclusive, o trabalho de vocês, né? Lógico, a gente mantém a discrição, né? Você não vai chegar lá anunciando, né? Para os 4 ventos de que você vai intimar ou citar com toda pessoa. A gente mantém a delicadeza, né? O cuidado, né? De não criar uma exposição. Mas a gente tem essa
E como é que é quando a pessoa recebe? Ela recebe um documento ali, físico mesmo, um papel, ela tem que assinar, tem que... É expedido um mandado, né? Vem escrito mandado de intimação, mandado de citação. É ali onde está expressa a ordem do juízo que o oficial de justiça deve cumprir, o destinatário. O oficial de justiça leva 2 vias desse mandado, né? E entrega a contrafé, que a gente chama. Contrafé é a cópia do mandado que fica com a parte, né? A pessoa assina de que recebeu. Se ela se recusar, ela está intimada igual, né? Se a pessoa se recusa a intimar o mandado, não quer dizer que ela vai recusar a intimação. Sim. Ela vai estar ciente do ato e o oficial vai dizer, né, que ela está ciente, porém... se recusou a assinar, a receber. A gente entrega a contrafé, a gente só diz que ele se recusou a assinar, né? Certo. O mandado, mas é válida a citação. Certo. Há casos, sim, que as pessoas se recusam. Por vezes, não tenham entendimento. Tem algumas pessoas que têm o entendimento de que se não assinar, não está valendo, né? Mas o oficial de justiça tem a fé pública, né? Então, presume-se verdadeiro aquilo que constar na nossa decisão até prova contrário. Então, para desconstituir aquele ato praticado pelo oficial de justiça, a pessoa vai ter que uma prova de que o oficial de justiça não esteve no local, não entregou, ou não fez o seu papel de dar a ciência ou intimar acerca do ato. É que é praticamente impossível de acontecer, né? De ter sucesso, no caso, numa alegação dessa, né? Porque, então, em resumo, não tem benefício, digamos assim, né, para o infrator não assinar, não tem benefício nenhum, né? Não vai influir e nem aumentar e nem diminuir a importância do ato se foi efetivamente, né, praticado o ato pelo oficial de justiça e ele não assinou o mandado. Isso não é lógico que a gente sempre diz, olha, aqui o senhor assina, né, por gentileza, né? No anvértice do mandado, a gente pega na frente do mandado a assinatura, né? A gente não tem muitas recorrências, assim, das pessoas não quererem, né? Externar, exarar a assinatura delas ali no documento. É difícil disso acontecer aqui na nossa comarca. Mas tem lugares, sim, que isso acontece, que as pessoas se negam, né? Você falou ali que tá há poucos anos que foi feita essa junção, né? Das frentes, digamos assim. E... aí você teve que passar por um processo de novas capacitações para assumir novas demandas dentro do teu trabalho, porque até então era sempre focado na infância e juventude, isso, né? Exatamente. Eu, particularmente, não precisei. É lógico que tiveram alguns colegas que tiveram uma dificuldade, não os daqui, porque a gente, assim, troca muita experiência, se acompanha também em atos, né? E os atos são correlatos do oficial da infância para o oficial de justiça, não muda muita coisa. A única coisa que o oficial de justiça não fazia antes era a reintegração, a busca e apreensão de um carro, né? Porque não está dentro da área específica da infância e juventude, né? A matéria especializada da infância e juventude é o que nos traz a situação de risco do Estatuto da Criança e Adolescente. Então, eu trabalhava mais com isso. Mas eu cumpria igualmente um ato de citação, um ato de intimação, um ato de busca e apreensão. Então, eu, particularmente, não tive nenhuma dificuldade de trabalhar com essa unificação dos cargos, né? Porque eu praticamente já fazia todas as funções. Também, por muito tempo, substituí um cargo vago de oficial de justiça que tinha na nossa comarca. Então, eu já estava muito acostumada com as outras matérias do direito penal, do processo penal, processo civil, né? Porque eles também são correlatos na área da infância, né? O Estatuto não tem um processo civil ou um processo penal. Se aplica subsidiariamente aos nossos outros códigos, né? E, então, todos os atos, eles são a mesma essência, né? Só muda o fato de, na época, até antes da unificação dos cargos, ser especializada no cumprimento de atos voltados à área da infância e juventude. E quando envolve situações ali relacionadas a um adolescente, por exemplo, que como que chama? Mandado de apreensão, né? Busca, apreensão, porque tipo, o adolescente ele não é preso, né? Não, ele é apreendido. Apreendido. Né? Mas aí, esse tipo de situação acontece também no teu trabalho, né? De você ter que levar a conhecimento isso do adolescente, do jovem, menor de idade. Traçar um paralelo, Edna, entre essas ações com adultos e com criança, com adolescente. Como que é a distinção
do que você está apresentando para ele, porque querendo ou não, para o adulto ali você vai ler a sentença, vai ter que ler a sentença não, as informações, falar a origem e tal, e pro jovem é a mesma situação? Não, é totalmente diferente, né? Tanto para o jovem quanto para a criança, porque a gente faz a apreensão tanto de caráter civil quanto criminal para o adolescente e em caráter civil para a criança, né? Porque os dois caráteres para o adolescente? Porque o adolescente, a partir dos 12 anos, já responde pelo ato infracional que comete. Então, pode vir uma busca e apreensão da esfera infracional para ele, assim como pode ter uma apreensão civil, que necessite acolher esse adolescente, né? E as crianças de caráter civil nesse sistema de violência dos direitos, né? Exposta em situação de risco em que você tenha que acolher, por exemplo. Cumprir o mandado de busca e apreensão de uma pessoa adulta para um adolescente e uma criança é totalmente diferente, até mesmo do adolescente para a criança, né? Há um cuidado específico que a gente tem que ter de abordagem. Por quê? Porque são pessoas em desenvolvimento. Todo ato que você pratica em relação a eles tem um impacto na vida deles. Ainda mais quando eles estão sendo tirados do seu núcleo familiar. Eles não têm entendimento, muitas vezes, do que está acontecendo ali. Ele está recebendo uma decisão de uma terceira pessoa que ele sequer conhece. E alguém está indo ali na casa para retirá-lo do convívio social que ele também não conhece. Então, há necessidade de a pessoa que estiver ali, o oficial que estiver cumprindo, ter muito cuidado, muita sutileza no cumprimento desses mandados. Né? E exige de nós essa postura de cuidado, de abordagem efetiva, com qualidade, bem assertiva. Inclusive, a nossa comunicação, nosso diálogo, como fazer, onde fazer, né? Como preparar essa diligência é algo que precisa ser sentado antes do cumprimento do mandado, fazer uma logística da diligência e a melhor forma de fazer para que cause menos impacto emocional naquela criança ou no adolescente. Tem que gerar todo o plano ali, né? Daí, nessas situações, então, acaba envolvendo mais profissionais, além do oficial em si, porque, digamos, é um caso ali que precisa do adulto, precisa acionar a polícia militar, por exemplo. Se é no caso de um adolescente, vai ter outros profissionais que você tem no escopo para te auxiliar, ou sei lá, um psicólogo que vai precisar estar junto no momento, alguma coisa nesse sentido? Não que a gente solicite esse tipo de profissional para acompanhar a diligência, porque quem tem o dever de cumpri-la com efetividade é o oficial de justiça, essa é a nossa carga, né? Mas você pode procurar dentro do processo, de repente, alguém que esteja atendendo para entender as características daquela criança adolescente e saber como abordar, né? Procurar dentro do processo... Para criar uma estratégia. Exatamente. E fazer daquele ato da diligência, que é uma diligência de retirada dele de um núcleo familiar, por exemplo, né? Com o menor impacto possível, né? Então, tu vai buscar as informações, mas o cumprimento do ato se dá por você. É como a gente falou antes, né? Mesmo quando você leva o reforço policial, não é a polícia que vai fazer. Ele vai estar ali para se acontecer algo que possa, inclusive, atingir a integridade física ou, né, ou o próprio adolescente ou a criança, às vezes, pode se colocar em situação de risco, ou o terceiro fazer isso, a gente garantir a melhor diligência, o melhor atendimento naquele momento do impacto que ele recebe dessa notícia, né? De que vai ser levado para um acolhimento ou vai ser levado para um internamento, né? Que seja mantida a ordem, né? Que seja mantida a ordem. Sim. Essa é a nossa principal função, fazer da melhor forma, né? E isso não só com eles, com todos os atos, até mesmo com os adultos. Mas é lógico que a gente chega a conversar com um adulto de uma forma mais tranquila, né? Menos... cuidadosa igual, mas com o adulto já tem mais inteligência, me fugiu a palavra. Discernimento, né? Daquilo que está acontecendo. Ele é mais preparado emocionalmente, né? E nesse caso da criança, dos adolescentes, por exemplo, é diferente porque geralmente os mandados das ordens ali não são como acontece muitas vezes, geralmente nos casos adultos, são em detrimento dos adultos, né? No caso dos menores, não, às vezes é em benefício deles, né? Para, digamos, tem que ser retirado do lar onde ele está sofrendo algum tipo de abuso, né? Onde está sofrendo algum tipo de violência. Então, também tem esse aspecto emocional ali que envolve
além da pessoa em si, do menor em si, mas também quem está em volta dele, né? Pai, Exatamente. avó, familiar, enfim, né? Até mesmo os vizinhos, né? Uma diligência em que se tem a busca e apreensão de uma criança para acolhimento, por exemplo, é a diligência em que eu mais me preocupo, né? O cuidado que tem que ter, não só com a criança, por quê? Porque ele está sendo retirado, às vezes a gente vai cumprir ali junto com pai e mãe, né? Há um desespero dos pais também. Por mais que seja uma situação de suposta violência ali, que seja meio, assim, escancarada, a situação de violência, existe a relação de afeto entre eles, vai ter que ser cortado esse cordão ali naquele momento da diligência, de retirar a criança, então é impactante para todo mundo, é impactante para nós, né? O oficial tem que se preparar, ele, antes de poder, né, entregar um bom serviço para a pessoa, você tem que se preparar também, né, para que não deixe que a emoção tome conta de você ali e venha a causar, né, mais danos ali no cumprimento. Então, é extremamente difícil cumprir esses mandados. Talvez eu considero os mais difíceis. O que me toca no meu trabalho é quando você tem que trabalhar com uma criança e adolescente. Mesmo agora, né, que o cargo é unificado, a gente continua recebendo as demandas, porque você tem demandas da infância e juventude no nosso fluxo de trabalho dentro do fórum, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter a gente sempre tem que olhar e se colocar no lugar da outra pessoa. E se fosse comigo, né? Como que isso ia acontecer? Inverter os papéis. Sim. A gente não pode se deixar tomar conta pela emoção, porque nós temos que ser técnicos ali no momento. Mas diminuir o impacto para todos os que estão ali, para a família, em especial para a criança, é extremamente necessário. Sim. Não dá para deixar tomar conta a ponto de não fazer cumprir, né, o que você foi lá, o papel que você foi lá fazer. Mas então tem essa diferença entre adultos e jovens, obviamente, mas também a diferença entre o jovem infrator, né, que cometeu algum delito ali, e o jovem vítima, né? O jovem vítima ali que foi por abuso, foi por alguma situação nesse sentido. Então, a forma de tratamento, querendo ou não, também influencia. Influencia o nosso dever, né, mesmo que seja da área infracional, é criar o menor impacto possível. Porque quando se cumpre um mandado provisório, né, de busca e apreensão do adolescente, tanto por ato infracional ou de caráter civil para acolhimento, a gente está cumprindo uma decisão, inclusive, que é provisória. Não se há condenados nesse processo, nem o adolescente. Por exemplo, os pais ali, a família, não está perdendo a guarda da criança? Não significa isso? Por vezes, a suspensão do direito do poder familiar, que a gente chama, né? Nos de caráter civil, isso, tá? Por vezes, há suspensão, a decisão da judicial suspendendo o poder familiar temporariamente, né? Mas o que é a nossa função? Dizer que a gente tem a decisão a ser cumprida, o mandado a ser cumprido, né? Que a decisão é de caráter provisório, dá o prazo, da ciência do prazo que ele tem, que ele deve procurar um advogado, trazer qual é, para dentro do processo, a sua versão, né? Que o processo existe para que seja instruído, né? E coletadas as provas necessárias para saber dessa situação, né? Feito estudos técnicos para dizer se isso efetivamente acontece, se tem a possibilidade posterior de retorno dessa criança para a família, né? Então, é uma decisão provisória. Eu não posso chegar lá e dizer-los, não, vocês fizeram isso, ou dizer que eles são culpados. Porque uma não é a função, e outra, o processo tem essa função de, ao final, com a decisão judicial do juiz, né, ou através de decisão dos desembargadores, por meio de recurso, dizer se aquilo aconteceu ou não, né? Então, a gente tem que ter isso, a gente tem que saber, né, de que não é uma coisa efetiva, é provisório, então tem que dar essa ciência para eles também entenderem que eles têm que buscar os direitos, né? Para que não haja aquela revolta também inicial, esse diálogo aberto de bem instruir, bem falar sobre o mandado para a pessoa é vital para a gente garantir o sucesso da diligência, assim, sem ocorrências que posteriormente venham numa ameaça, uma resistência, um desacato, ou qualquer outra possibilidade que pode acontecer ali, até mesmo uma prisão em flagrante, né?
E sobre as reações, Edna, elas são distintas ou elas se assemelham muitas vezes? Por exemplo, a reação, nesse caso da busca e apreensão ali do adolescente, busca e apreensão não, da retirada do adolescente ou da criança do lar, seja por qualquer outro motivo, a reação às vezes é de alívio da criança, da pessoa, ou acaba sendo de resistência? As que eu cumpri até o momento, eu nunca tive problemas com as crianças elas apresentarem uma reação. Por quê? Porque eu também converso com elas, eu também explico para elas, porque a protagonista, a figura principal ali é a criança. Sim. Né? A infância e juventude, o Estatuto da Criança e Adolescente, todo o processo especializado da matéria da infância e juventude é o melhor interesse da criança que se sobrepõe. Nunca é do adulto, nunca é do juiz, nunca é do promotor, advogado, ninguém. É a criança. Então, eu dou ciência aos pais do processo, mas é ela que eu vou levar, ela é a principal interessada, então eu também converso, né? Eu digo que muito do sucesso que eu tenho nas buscas e apreensões, porque, graças a Deus, todas as vezes que eu cumpri até hoje, eu não precisei usar da força policial. Eu solicitei o reforço, mas eu nunca usei a força policial para ter que levar uma criança, né? Tive uma situação um pouco mais difícil de convencer o menino, que ele tinha 10 anos na época, em que a própria polícia, né, um policial, interviu, assim, na conversa, porque ele se identificou com o policial naquele momento, né? Então, o oficial não cumpriu, mas o oficial teve uma fala com ele em que foi determinante, né? Em ele entender aquilo de uma forma melhor e me acompanhar sem ter resistência, né? Então, por vezes, eles já chegam no acolhimento um pouco mais retraídos, mas depois eles vão entendendo o processo, assim, também, como muitas vezes a família, né? De que aquilo pode ser um divisor de águas na vida dele, né? Para melhorar a família. Por vezes, a gente não consegue o sucesso deles retornar ao seio familiar e são encaminhados para adoção, por exemplo, né? Mas vai muito do ritmo que a gente dá a isso, do quanto você entrega de empatia e cuidado no cumprimento desses mandados. Porque é um trabalho duplo, né? Você está tendo que lidar ali com a vítima, no caso, a criança ou adolescente, e da mesma forma contornar, às vezes, uma situação de até desespero, né? Por mais que o pai ou a mãe seja agressor, esteja agredindo o filho, né? Várias vezes, mas nunca espera que esse momento aconteça, né? Então, vai saber que forma também eles vão reagir, né? Então, são duas situações extremamente delicadas, né? E acontece, né? Na maioria das vezes acontece. Eles não querem, para alguns pais, há uma resistência, né? Pô, mas eu vou entregar o meu filho, eu não vou me opor a isso, né? Quem sou eu, né? Há pensamentos assim, como eu já tive outras situações que eu fui, vamos lá que a tia vai levar vocês pro abrigo, né? Infelizmente, a gente tem esse tipo de comportamento também, né? Se não tivesse, também as crianças não estariam numa situação de busca e apreensão, né? Tem os dois lados, tem os pais que cuidam e os pais que não cuidam, né? E aqueles mesmo que geram, né, na sua posição ali, um ciclo de violência, um estado de violência ali na criança, que não entendem aquilo ou não têm a condição, a resiliência de sair daquela situação e acabam não entendendo no momento, né? Então, a emoção deles é muito forte. E mesmo nesses casos, a surpresa, ela não acontece ou ela acontece muitas vezes? Porque quando a gente falou antes ali das outras esferas, né? A pessoa já tem ciência de que em algum momento algo vai acontecer, um comunicado vai chegar para ela. Mas nesses casos, assim, da pessoa ou perder a guarda momentânea, ou, né, enfim, a criança ser levada do seio familiar ali, eles agem como surpresa ou eles já têm uma informação prévia de que poderia também isso acontecer? Eles se sentem surpresos por efetivamente acontecer. Certo. Mas isso não quer dizer que eles não saibam. Certo. Porque toda decisão judicial do juiz, mesmo que o caráter provisório, ela vem embasado em algum elemento que naquele momento autoriza aquela intervenção, né?
Pode ser depois que restabeleça no seio da família uma condição de recebê-los novamente, mas naquele momento da decisão, o que chegou ao conhecimento dentro do processo do juiz, e ele dentro daquilo lá decidiu pelo acolhimento, vem de algum lugar. E geralmente vem dos atendimentos técnicos que aquela família já passou nas políticas públicas do município. Os atendimentos com medidas de proteção feitas pelo Conselho Tutelar, os encaminhamentos de CRAS, de CREAS, as próprias intervenções das polícias, né? Os atendimentos psicológicos, os atendimentos de escola. Então, toda a rede intersetorial, quando se chega a um processo desse, todas as políticas públicas, geralmente essa criança e a família já estiveram inseridas. Dificilmente acontece algo assim imediato, né? Até porque quando tem uma intervenção que precise o acolhimento imediato da criança, quando o Conselho Tutelar, por exemplo, constata isso, eles mesmo por meio de decisão do colegiado deles, acolhem, independente da decisão judicial, né? Quando for casos extremos, eles têm essa possibilidade, essa autonomia, a competência dentro das funções dele, em que em um caso extremo, eles podem decidir pelo acolhimento, eles vão fazer essa comunicação em 24 horas, com todos os elementos dos atendimentos deles, ou até mesmo do que já estava sendo feito pelos órgãos de atendimento de base, assim. E então essa decisão de colegiado deles vai ser homologada pelo juiz e instaurado um procedimento, né? Então também tem esse caminho inverso. Sim, que é uma situação mais de risco, no caso, para a criança, né? Para a criança. Ela está correndo risco iminente ali de iminente vida, que precisa ser né? imediatamente, independente não dá tempo de acionar o juiz, nós precisamos fazer efetivamente, né? Então essa decisão do Conselho Tutelar também é válida, né? Eles têm isso dentro das funções deles previstos na nossa Constituição, respaldo na Constituição, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente, né, e das funções deles, né, eles têm essa autonomia. Você falou, Edna, da emoção, né, que também é um ser humano, né, o oficial de justiça é um ser humano e tem que lidar com as emoções, trabalhar as emoções. Como é que é esse processo também? Há um treinamento, há uma capacitação para vocês? Você foi aperfeiçoando o teu trato de lidar com as emoções ao longo da carreira? Como é que é para ti? Eu tive, depois de um tempo, depois da primeira capacitação que eu tive, ali a gente já tem não um preparo psicológico, mas a gente tem noção a tudo que a gente vai ser submetido. Então, a gente já sabe que tem que começar a se preparar para fazer esse tipo de trabalho, né? Depois eu tive uma capacitação de abordagem que também trabalhou sobre isso, né? Mas eu confesso que o Tribunal de Justiça não olha muito para o oficial de justiça nesse lado. Fica aqui até o pedido para que, né? A gente tem sempre profissionais novos entrando no trabalho, mas a gente tem que ter a ciência que a partir do momento que você presta o concurso, é aprovado e é chamado, você já sabe das suas funções. Sim. Então, você tem que se preparar para isso, né? E, lógico, um ato cumprido após o outro vai nos aperfeiçoando, né? E outra coisa que me fez crescer muito como oficial de justiça, principalmente no cumprimento dos atos, não era para o cumprimento dos atos, mas foi uma capacitação que eu recebi da entrevista especializada aplicada ao depoimento especial, que trabalha muito a comunicação ativa, a escuta ativa e o diálogo assertivo para entrevistar crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, né? Então, esse treinamento específico me fez despertar muito para o cuidado na área da infância e adolescência e mudar ainda mais o meu comportamento, que já era cuidadoso, então, a melhorar isso. E eu levei isso tanto para a área da infância como para os processos de maiores de idade e tudo, né? Então, a gente busca... E a gente tem que procurar outras ferramentas, né? Terapia, yoga, o que for possível dentro do nosso contexto de vida, né? Mas isso também não só em decorrentes da função. Procurar amenizar, porque a gente não pode absorver tudo que a gente trabalha no negativo. É só casos, ou crime, ou demanda de impasses entre as partes, né? Então, há um contexto negativo nas nossas funções, né, de dificuldade de trabalhar. Então, a gente tem que procurar não absorver isso e trabalhar o nosso interno para fazer da melhor forma. Não deixar que a emoção nos afete e que a gente não consiga entregar um trabalho efetivo para a comunidade. E eu acho que, ao mesmo tempo, Edna, que
você trouxe essa resposta aí falando como é que você trabalha o teu interno. Com o passar do tempo, você também vai tentando externalizar outras soluções, porque você está vivenciando no teu dia a dia, né? Porque, beleza, você está ali fazendo o cumprimento, né, das tuas atribuições. Só que eu acredito que você deva pensar, vendo todos esses casos diariamente, o que você pode fazer de diferente para que esses casos diminuam, né? Ou não tenha tanta esse tipo de situação na sociedade que você está vivendo, né? Para que você não precise não diminuir o teu trabalho, né? Mas fazer com que as pessoas que, querendo ou não, sofrem, né? Com as notícias que você leva para elas, que esses casos, eles diminuam de uma maneira geral, né? Você pensa nisso também? Penso. A cada mandado que a gente cumpre. Eu digo que quando eu entrei na área do direito, a minha perspectiva era, eu queria ser juiz. Né? Eu não queria ser oficial de justiça, não era isso que eu queria. Eu queria ser juiz. Eu queria decidir o processo, eu queria ter essa experiência, né? Fiz uma vez um concurso. Na primeira fase não passei, nota de corte foi 68, fiz 61, não fui tão mal, eu vi que eu podia ter estudado um pouco mais, talvez atingido esse objetivo. Mas quando você entra para essa área, você vai procurando, então, uma prática jurídica, que é o que é exigência para esses concursos, né? Então, teve a oportunidade de fazer o de oficial de justiça, então eu fiz, fui aprovada, né? Estou aí. E depois que eu entrei para esse cargo, eu confesso que desconstruiu muita coisa em mim. Aquilo que eu achava que era o que eu queria, não foi mais o que aconteceu. A partir do momento em que comecei a bater de porta em porta, a levar a notícia de dentro de um processo para as pessoas interessadas, a conhecer a nossa comunidade. Até então, eu não conhecia a Baía Alta e o CTG. Né? Eu vivia aqui no centro da cidade, nos bairros em que eu morava. E a conhecer as demandas da nossa sociedade, como que ela é estruturada, conhecer cada pessoa, ver as necessidades, né? A gente vai pensando para além do que você está fazendo na tua profissão. Como achar um meio de diminuir a violência, de menos impacto para a nossa sociedade, ou de levar uma ideia para o poder público, de trabalhar demandas que não é o judiciário que vai resolver. Tu vai resolver aquela questão deles, né? Mas você tem essa oportunidade de ver muita coisa, né? A gente é tocado, né? Por fazer algo mais que possa mudar essa realidade para além de uma decisão judicial, de estruturar aquela questão momentânea das partes, né? Porque você começa a olhar uma parte social que tem ali por trás e a necessidade de se trabalhar de outras formas. Porque, querendo ou não, o teu ofício você vai continuar desempenhando ele ali, né? Mas por isso que eu te fiz essa pergunta de entender se vinha esse sentimento, né? Beleza, eu vou continuar fazendo o meu ofício, mas o que eu posso fazer para mudar um pouquinho essa realidade de coisas que são sempre negativas, que eu tenho que fazer o cumprimento aqui. Como é que a sociedade pode mudar um pouco, né? Então... Exatamente. E eu acho que dá para fazer um gancho já, a gente falou lá no começo dos projetos, né, que estão ali em volta, né, do ofício em si, e que muitas vezes são projetos desempenhados, executados de forma voluntária, né, por vocês, né? E um projeto que é recente, que é Ponte para o Diálogo, né? Exatamente. Que foi lançado recentemente, né? Que envolve as escolas aqui do município e tem como principal função encontrar uma solução por meio do diálogo, que os casos em si não precisem ser levados ao judiciário e passem por uma decisão judicial, né? Que o diálogo possa resolver essas situações. Esse é um dos projetos também, aliás, uma das alternativas que vocês acabaram encontrando para ajudar a construir uma sociedade melhor também. Mais ou menos por aí, Edna? Exatamente, Jonathan. A Ponte para o Diálogo nasceu da nossa indignação, né? Então, como eu disse no início, né, da nossa conversa, o oficial de justiça faz trabalho externo. Então, você vê toda a situação, né, acontecendo ali na hora, né? Então, essas indignações que me causavam, a gente não consegue
diminuir a violência. Nossos adolescentes estão cada vez mais envolvidos em atos de violência, indisciplina na escola, né? Registros ali no fórum de um número maior de ato infracional cometido, né? Aí você sente isso, vai cumprir o mandado, sente toda essa demanda, né? Percebe toda essa demanda, troca experiência com os colegas, né? Como aconteceu comigo, com a Débora. Na época tinha a doutora Roberta e a Cristina aqui também, né? Que foram as 4 percursoras ali de Ponte para o Diálogo, inicialmente, né? Posteriormente veio a Laísa, quando ela se capacitou e começou a trabalhar no judiciário como mediadora. Então, foi justamente esse anseio, essa noção que a gente tem de que só o nosso trabalho não resolveria, o que a gente pode fazer pela comunidade, né? E para trabalhar essa violência, né, que a gente percebia e que crescia, né? A gente ainda tem ela presente na nossa comunidade, né? O que a gente pode pensar a mais, né? Então, a gente percebe, né, nas ferramentas que a gente tem dentro do judiciário mesmo de resolver conflitos, né? Da possibilidade de levar a mediação para dentro da escola, né, como uma ferramenta para melhorar aquele ambiente, né, e incutir uma atitude diferenciada na criança e no adolescente que mude o seu comportamento, né, que gere mais respeito, né, como eu falei no nosso vídeo, o respeito é a condição inicial das nossas relações, né, com início, meio e fim. Então, quando a gente é tocado por essa necessidade, a gente tem que fazer algo a mais que vai além da nossa função, né? Dentro de um voluntariado também, mas usando a nossa condição, às vezes, de estar presente dentro do judiciário para criar uma força maior de levar a ideia, né? E foi aí que eu, Débora, à época a doutora Roberta, a Cristina e também a Laísa, fortalecemos, né, a ideia de levar para o município, para a rede intersetorial, de fazer esse projeto que depois recebeu o nome de Ponte para o Diálogo. E um nome bastante sugestivo, inclusive, né? Porque leva o nome de Ponte Cerrada, né? Tá ali, né? Presente, e também que é muito didático esse nome, né? Ponte, porque é uma ponte para o diálogo, né? As pessoas envolvidas no projeto estão fazendo a ponte para que haja o diálogo, né? Exatamente. Já está em atividade, já de forma prática, já tem acontecido? Essa mediação já está acontecendo? Quase acontecendo. A gente está aí na iminência de se efetivar o procedimento, né, da mediação na Escola Piloto Antônio Paglia. Nós passamos pela fase de capacitação dos alunos no mês de maio, foi um sucesso, foi capacitado 20 alunos da Escola Antônio Paglia. Aquela semana foi uma semana intensa de descobertas para eles, né? Foram trabalhadas muitas questões pessoais e sociais, relacionais, na esfera de vida deles. Eles, numa fase de desenvolvimento, é tão bom aprender sobre isso, por vezes é entregue só pela família, ou às vezes somente na escola, né? Então, vir uma empresa capacitada, que são profissionais de excelência, que foram, então, contratados, né, licitados pelo município, foi muito gratificante. Neste último final de semana, no sábado, encerrou a capacitação presencial dos professores, onde foram capacitados 37 professores, haviam 40 vagas, nós tivemos 3 desistências, que por motivos particulares não conseguiram comparecer. E também foi um sucesso a capacitação, assim, o feedback dos professores foi muito bom, né? Então, a gente está bem feliz por isso. E agora, no dia 4 de julho, a gente vai ter o ato de certificação, né? Dos agentes mediadores, que são os alunos, e os professores mediadores, para, então, a partir daí, a gente fazer acontecer a prática dentro da escola, né? Então, eles já estão habilitados. Os professores ainda têm um bônus da empresa, de uma capacitação online, que só vai melhorar aquela capacitação que eles já tiveram inicial presencial, né? Então, por enquanto, o projeto está muito além da nossa expectativa. Quando a gente idealizou ele lá atrás, a gente não imaginava que ia acontecer tudo isso, né? A gente se sente realizadas, né? Nós realizamos quando teve o sim, né, do nosso município, aí a Secretaria de Educação, então, abarcou, né, a nossa ideia, veio a equipe multidisciplinar, a Maria, a Cíntia e a Márcia, hoje estão na coordenação do projeto, porque a ideia foi do judiciário, a gente estruturou isso e entregou para o município, né, para o município ter essa política pública dentro, né. Nosso próximo passo aí é conversar com o prefeito, ver da possibilidade de ele levar até o legislativo
o projeto de lei que torne a mediação escolar uma política pública da educação no nosso município, né? Legal. Isso já tem a nível estadual, né, essa proposta, então a gente quer fazer aqui em Ponte Serrada também. Você falou da capacitação, os professores e os alunos, no caso, eles vão ter as mesmas atribuições, eles estão aptos a mediar os conflitos que acontecerem. Os professores, sim, aptos a serem mediadores e agir como mediadores numa sessão que venha a ser solicitada por alguma parte ou até mesmo pela escola, né? Os alunos, eles têm a função de agentes de mediação, que é difundir a ideia, através do comportamento, replicar o comportamento positivo dentro do ambiente escolar e explicar o que é a mediação, entregar essa ferramenta a outras pessoas, aos outros colegas deles, para melhorar esse ambiente, incutir, né, essa ideia da escutativa, do diálogo assertivo, de que, como a professora Simone fala, somos o outro do outro, né, de se reconhecer em outra pessoa e as emoções que aquela pessoa também tem. Né? Eles vão ser uma espécie de líderes, no caso. De líderes, exatamente. Pessoas com a capacidade de levar o que aprenderam para o campo da escola, né, para o seu ambiente escolar e de transformar o comportamento. E, acima de tudo, dizer, há uma solução para isso. A gente tem a mediação, né? Então, eles são, vamos chamar nossos captadores, né? Dos mediandos. Os discípulos, né? Os discípulos, do projeto em si, né? Da reprodução do bom do comportamento e também da ideia da mediação. Certo. Mas, na prática, então, os alunos e os professores que estão se capacitando, eles vão fazer essas ações dentro da escola em si. Dentro da escola em si. Com alunos que houver a necessidade. Consegue exemplificar algumas situações, assim, hipotéticas para a gente entender? Os envolvidos numa mediação pode ser tanto entre alunos, entre professores, entre funcionários e diretores, entre diretores e professor, entre direção e aluno, entre pais e alunos, entre pais e pais, pais e funcionários, pais e direção. Então, toda a comunidade escolar pode fazer uso da mediação, né? Por exemplo, uma situação de... Vamos supor, né? Que tenham algum aluno com comportamento de indisciplina dentro da escola, né? A escola já fez as ações que foram necessárias, não conseguiram resolver, vamos chamar a família, né? Não conseguem resolver, vamos propor uma sessão de mediação. Então, vão convidar, né, os pais... os envolvidos, os alunos envolvidos para essa sessão de mediação. Então, o mediador, que no caso são os professores que foram capacitados, né? Por vezes pode ser mais de um mediador, né? Um mediador e um comediador, vão, por meio da técnica da mediação, iniciar esse diálogo e dizer que as partes estão ali, né, para comporem, né, alcançarem uma solução daquilo, né? O que a escola pode fazer, o que a parte pode fazer, né? O que a gente pode se comprometer em solucionar essa demanda de violência ou de indisciplina, ouvindo as necessidades, né? A mediação, ela é toda fundada dentro da escuta ativa, em você ouvir a outra pessoa com empatia, buscar entender os sentimentos dela, validar esses sentimentos, né? E na comunicação assertiva. Como eu vou me comunicar com ela, né? Quebrar aquele gelo inicial, aquele estresse inicial que a gente, por vezes, vai para tentar solucionar algum problema, né? Então, ela busca esse contexto de melhoria de comunicação, né? Para você poder, de uma forma efetiva, assim, porque nada melhor do que você compor aquilo, né? Que você busca trabalhar de uma forma acordo consensual entre as partes, né? É isso que busca a mediação. Sim. Resolver os conflitos ali na forma da conversa, né? Do diálogo. Não que isso, né? Não que a mediação retire qualquer direito de qualquer pessoa, né? Você pode, porque existem situações menos violentas, mais violentas, tem algumas situações que acontecem, algumas atitudes que acontecem, porque nem todas vão envolver uma violência, né? Em que gere um ato infracional, né? Então, você pode estar usando da mediação naquele caso ali também para se alcançar uma solução e aquele ato não se repita. Mas isso também não tira a esfera da responsabilização, né, pela ocorrência de ato infracional. Né? E isso é uma coisa legal, né? Não se tem como negociar esse direito que a pessoa tem, né? Caso tenha alguma briga, por exemplo, né? Um desentendimento ali que gere uma agressão física, né? De repente até
vamos supor aqui, o envolvimento de uma arma branca que seja, um canivete, alguma coisa, teve uma vítima ali que foi agredida. Pode até haver uma mediação para buscar um consenso para que não volte a acontecer, né? E mudar o comportamento dali para frente. Mas o ato em si, né, ele vai ser punido na esfera judicial, não sei se é esse o termo, né, Edna? Não vai ser a mediação a responsável por, digamos assim... julgar, né? Não é nem o caso de julgar, mas passar pano e que não haja uma responsabilização penal até, né, nesse caso, né? Não. A mediação, ela tem o caráter educativo, sim, né? O caráter de composição, o caráter de tornar aquilo que não se repita um ato que não precise ser judicializado, né? Sim. E aquelas casas em que a parte opte por uma representação e judicialize esse caso, né, para que o comportamento ali dentro da escola seja o melhor possível. Nem sempre a gente vai ter as pessoas disponíveis a fazer a mediação, a mediar isso, achar uma solução para isso, né? Mas ela não retira os direitos que são garantidos na Constituição, nos nossos códigos, né, da pessoa representar por algo mais grave que aconteça, né? Inclusive, a Débora até conversou com o juiz atual da nossa comarca essa semana, né? De que há necessidade também de a gente estruturar dentro da comarca uma portaria para homologação dessas mediações que aconteçam na escola, né? Ela não é simplesmente vai lá, fala e não acontece nada. A gente vai dar o valor jurídico que a mediação tem, porque a mediação não é algo inventado por nós, ela está numa lei de 2015, ela tem fundamento, e é por isso também que as nossas crianças e adolescentes que são agentes de mediação não podem ser mediadores, porque o mediador tem um requisito, um é a maioridade, né? Sim. Então, eles também não têm o entendimento e o domínio suficiente para se administrar uma sessão de mediação, né? Então, eles têm a limitação do desenvolvimento deles próprio da idade. Por isso, os professores são os mediadores, né? Então, ele é uma coisa construída dentro de requisitos legais, não é ao léu, né? É uma coisa séria, efetivamente séria, uma ferramenta para melhorar a educação no nosso município, né? A gente agradece muito também o município de Ponte Serrada por ter aberto as portas, né, para essa ideia e ter trazido a mediação, né, acolhido a nossa ideia com o coração, né? Nós temos aí a secretária de Educação, a equipe multidisciplinar hoje entregando toda a dedicação e carinho que a gente teve na idealização desse projeto hoje na efetivação, na realização dele. Você consegue elencar, digamos assim, o maior desafio que imagina que vai acontecer na prática, no momento que as mediações vão começar a serem executadas dentro das escolas, se as próprias famílias, talvez, dos alunos, professores, os próprios alunos. Já tem uma ideia dos conflitos, por exemplo, já tem recebido informação de quando que vai começar, porque eu quero ver se consigo me entender com aquela pessoa. Antes mesmo, né? Nos últimos dias, assim, a gente não teve, mas a escola, né? A escola vai ser a que vai captar tudo isso, né? Vai organizar tudo isso e verificar quais são as demandas que elas podem mandar para a mediação, né? Mas a gente já tem, quando a gente faz um post lá no Instagram sobre ponto para o diálogo, já tem um pai, olha, aconteceu tal situação, que bom que esse projeto veio para ser mais uma ferramenta da gente tentar resolver isso, né? Porque antes de resolver ou de criar uma solução, a mediação, ela traz uma mudança de comportamento. Perfeito. É nisso que a gente acredita. Né? Ele vai mudar o comportamento. É educacional, né? E a gente sente isso na própria capacitação dos alunos, que eles já estão reproduzindo o comportamento, né, o que aprenderam no curso lá no ambiente escolar, isso os professores nos falaram, dos próprios professores, o que eles nos falaram, o quanto isso, para além de uma sessão de mediação, vai trazer de benefício para o trabalho dentro da sala de aula, para os momentos do recreio, para a conversa dos professores entre os professores. Eu acho que ele já atingiu o objetivo sem antes ter a primeira sessão de mediação. Legal. E os desafios maiores agora é a gente começar as mediações, né? Sim. Porque você recebe uma capacitação, mas você tem que, com o tempo que a gente vai criando toda a habilidade para mediar. Então, eu acho que o nosso desafio inicial agora é colocar ele em prática. Mas essa percepção dos frutos que já estão sendo colhidos, né, pelas pessoas, só demonstra que o que você falou antes de que precisa ser uma política pública, que ela tem que acontecer recorrente, né? Ela, daqui 10 anos,
isso que está sendo implementado hoje, ele tem que não só continuar, mas ser aperfeiçoado, né? Porque se as pessoas, nesse curto período, já estão percebendo, mesmo não estando praticando de fato a mediação... A potência que ela tem, né? Ela precisa ser replicada, dar continuidade. Porque outra situação que a gente vê assim como desafiadora, parece que... E que o nome do projeto já vai ajudar bastante, vai criar uma ponte, né? A gente tem essa sensação de que há cada vez mais um distanciamento entre as partes, né? Entre aluno, escola, aluno, professor, professor, pai e aluno, né? E se... o que o aluno está aprendendo dentro da escola, seja nessas novas atitudes, mudar pensamento, ele conseguir levar para dentro de casa, mas e que isso seja algo recorrente, né? Que não seja um gatilho só e depois lá na frente vai se perder, né? Tem que se tornar um hábito. Não só a mediação, mas essa gestão de possíveis conflitos, né? Tem que ser um hábito das pessoas, né? Exatamente. O projeto ele não foi pensado para a gente colher frutos imediatos, né? Ele é a longo prazo. Quando a gente apresentou a ideia e em toda a capacitação, já foi, né, informado isso para nós desde o nascedouro dele, né? De que ele é um projeto a longo prazo, né? E a gente vive num momento atual da nossa sociedade de muita polarização. Em todas as esferas. Nas esferas relacionais, na política, em toda a estrutura organizacional da nossa cidade, da nossa sociedade, né? Então, cada vez mais evidente a falta de diálogo das pessoas e de buscar resolver um conflito mais pacificamente, né? Então, a oportunidade desse projeto é justamente isso, mostrar que a gente não precisa sempre se confrontar. Sim. Né? Ou se isso acontecer, a gente pode escolher um caminho diferente para resolver. E a gente, daí eu diz, né, mas na escola, o projeto sim, na escola, porque a gente, como diz o ditado, né, torce o pepino de cedo, né? Então, mudar o comportamento de quem ainda tem a possibilidade de se desenvolver, que é a criança e adolescente, é muito mais fácil do que um adulto. E que leve para dentro de casa, né? Porque muitas vezes as próprias crianças acabam educando o entorno delas, né? A família, os pais, enfim. Às vezes, né, tem uma situação ali com o pai, a própria mãe, ou o pai e o tio, ou o pai e o avô. A criança vai chegar um momento ali, na escola acontece assim, por que vocês não fazem assim também aqui, Exatamente. Né? Mas tem que ser algo perene, tem que acontecer sempre, tem que estar dentro da cabeça dela. Porque... relembrando, né, da época nossa de escola, por exemplo, era o negócio da coleta seletiva. Quando você aprendia aquilo no dia, você chegava em casa, você queria fazer a coleta seletiva. Mas se isso não fizesse parte do teu dia a dia dentro do ambiente escolar, como não faz parte dentro do ambiente do lar, naturalmente vai se perder. Né? Então precisa estar sempre regando aquela informação, né? E eu acho que essa questão do projeto aí da ponte, tem que ser uma porta de entrada para tantos outros, né? De tantas outras frentes. Outras frentes, exatamente. A escola para a gente transformar a nossa sociedade, né? Em algum lugar eles têm que ter a informação. Se vem da família, se vem na escola, não neste momento, né, a gente não tem como trabalhar a família, então a gente vai trabalhar um outro meio que ele possa aprender. Então, e replicar o comportamento é o que vai dar o sucesso do projeto Ponte para o Diálogo, né? Mediação como a ferramenta da comunicação, né? A ponte para a comunicação e o nosso município, né? Entregando essa oportunidade de crescimento acima de tudo pessoal, porque os ensinamentos da mediação, elas nos ensinam primeiro, para depois a gente poder replicar isso. Então, o primeiro beneficiário é a pessoa que se abre a receber a mediação, né? As pessoas que são capacitadas como mediadores, os nossos agentes de mediação são os primeiros beneficiários desse projeto. São beneficiários diretos. E ele toca o coração, foi o que a gente sentiu. Tocou as emoções, tanto das crianças quanto dos professores. E aí a chave da situação para que a gente consiga envolver eles nessa possibilidade e a partir daí, então, fazer a mudança do comportamento e replicar ele, né, na nossa sociedade. Pois eu sei que o projeto está nascendo, né, e ele ainda nem começou a ser praticado, né, as mediações não começaram, né, Dina, mas
tem sido pensado lá na frente, já até em outras ações, assim, vocês têm pensado, o grupo de vocês, em institucionalizar outras iniciativas que também tenham o objetivo semelhante? Sim. Embora a gente não capacitou ainda, a gente não fez nenhuma mediação ainda na escola, mas isso está na iminência de acontecer, né? A gente vem trabalhando nisso há muito tempo. E não só na violência no âmbito da escola, em todas as violências que a gente percebe no nosso município. E a construção da violência, né? Fui a semana passada para um curso e o que mais me impactou de ouvir, né? Então, dos instrutores do curso, né? Repetidas vezes falaram, não nascemos violentos, nós nos tornamos violentos, né? A sociedade se estrutura assim. O que a gente aprende transgeracional sobre comportamento, violento ou não violento, vem das nossas gerações, vem das construções sociais, vem das questões de gênero, né? Então, tudo isso interfere nos tipos de violência que acontecem na nossa sociedade, né? Então, a gente tem a violência no âmbito escolar, a gente tem a violência doméstica, né? Então, a gente pensa, assim, e outro fato que nos toca muito é justamente a violência dentro dos núcleos familiares, né? A violência contra a mulher é um dos propósitos que a gente já vem há bastante tempo conversando com a rede, que o município também já tem políticas voltadas para isso, com protocolo de encaminhamento, inclusive já em fase de reunião para revisão desses protocolos, né? Então, a gente também quer estar pensando já num projeto para se trabalhar a violência contra a mulher no nosso município também. Bom, já falamos sobre bastante coisa, né, Edna? Bastante coisa, mas você mesmo disse que o podcast ia falar mais, né? Estamos cumprindo o objetivo, né? Edna, você falou lá atrás, né, da situação do trabalho emocional, né, para lidar com muitas situações que são mais sensíveis, né? Eu queria saber como é que é o teu dia a dia fora, por exemplo, assim, é claro que para a gente se preparar, principalmente psicologicamente, para muitas situações mais delicadas, a gente tem que ter uma rotina diferente também. Você falou das terapias, né? E eu sei que você faz academia, por exemplo, né? Quais são as tuas atividades? Como é que é a Edna fora do profissional ali, de oficial de justiça? Eu me considero bem tranquila, embora alguns colegas digam que eu sou mais brava do grupo, né? Mas a minha vida, eu gosto do meu estilo de vida, do meu jeito de ser, né? Então, eu gosto bastante de praticar yoga, né? Eu inicio meu dia na segunda, na quinta, às vezes na sexta, nem sempre na sexta eu compareço à aula, né? Mas praticando yoga, eu acho que o yoga é uma coisa na minha vida que me transformou, né? O que o yoga representa para mim, o que ele fez comigo, né? Principalmente eu descarregar minha mente, né? A respirar, sentir o mundo, eu acho que foi muito importante. Então, eu tenho ele como uma válvula de escape de centro para minha vida, né? Também pratico atividade física, né? Gosto da musculação, temos lá o Jefferson lá, às vezes na academia lá. Nos encontramos. Nos encontramos seguidamente lá, então eu gosto muito da musculação. Adoro estar em contato com a natureza, né? Geralmente nas férias a gente vai para Florianópolis, praia, sol, natureza, trilha, mar, eu adoro isso. E inclusive tem até um destaque no meu Instagram, que quando eu tô na profissão também, que eu vou pro interior, não tem tanta paisagem bonita, né? Faço o registro, que eu gosto bastante da natureza, assim. Então, descontração, eu gosto de estudar, né? Gosto de ter momentos para meus cuidados pessoais, assim, né? Os cuidados que toda mulher gosta de ter. O horário de funcionamento do fórum do meio-dia às 19, o oficial de justiça não tem horário, né? Então, por vezes, eu acho que eu estou não estou no horário de trabalho, mas eu estou a todo momento em horário de trabalho. Sim. Então, eu tenho que também... constante. Meio constante, assim. O oficial vai na hora que encontra as pessoas, né? Então, você tem que estar em constante movimento ali. Quando você acha que não vai trabalhar, tem que ir trabalhar. Então, nesses outros momentos eu procuro dedicar os meus cuidados, né? A minha condição, as coisas que eu acredito, que eu creio, né? A minha espiritualidade, a minha condição física, a minha família,
né? Estar com a família é outra coisa que eu gosto. Eu abdico de todas as outras coisas para estar com as pessoas que eu gosto, né? Sim. Então você consegue fazer assim uma distinção grande da Edna profissional pro teu dia a dia pessoal, ou você acaba envolvendo uma coisa com a outra? Não, tem que ter distinção, né? Tem que ter distinção. Entre você ser você, né? E a Edna profissional tem que haver uma distinção. Eu não posso ser a mesma pessoa num ciclo de amizade e com os mesmos amigos que enquanto profissional. Tem que separar isso. Sim. É necessário isso. Não se pode deixar as coisas se influenciar, até mesmo para você resguardar dentro da minha profissão, né? O distanciamento que eu preciso ter disso. Né? Então, eu tenho que trabalhar isso. A imparcialidade é necessário e é uma necessidade ética da nossa função separar isso. Não posso ser a Edna de casa, a Edna do mercado, com a mesma ética, a Edna do momento do cumprimento do mandato, né? Ali eu tenho que ser profissional. E o que você mais gosta de fazer, assim, no teu momento de descanso, de estar na caixinha do nada, né? Que a gente chama assim, a cabeça... A musculação, com certeza, a academia. Isso é uma coisa que eu faço há bastante tempo, né? Por muito tempo fiz errado. Aquele jeito de treinar meio desqualificado de ser, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo. Isso então... que você tem um professor em casa, né? Viu só? O Galvão, que é o esposo da Edna, né? O Galvão, nossa, eu acho que... Eu desde que conheço ele já tá 30 anos mais, né? Fazendo faz academia. anos, né? Como diz o Cícero Sábado à Noite, o Wagner é um guri antigo, né? Então ele tem propriedade sobre isso, né? Ele me acompanha, ele é o meu parceiro, sim, na academia. Não me vejo treinando, às vezes, longe dele, assim, a gente sente a falta, né? Porque a gente realmente treina junto, eu acho bastante importante isso, tanto para a minha atividade física quanto para o nosso relacionamento. Eu acho muito bom ele estar do meu lado e ser a pessoa que me ensina. Porque, querendo ou não, também é um momento de estar juntos, né? Sim, E agora, um incentivar o outro, né? E agora a Beatriz também, né? Vindo para esse ramo da academia, filha, também, né? Vai para praticar. Então, às vezes, tá lá nós três na academia, né? Treinando, né? Então, eu acho ótimo isso. Certo. A tua filha vai seguir o mesmo ramo que a mãe? Por exemplo? A Beatriz fez Direito, formada em Direito. Agora, ela se formou agora no mês de março, mas a escolha da profissão é dela, né? Assim como do curso também foi, apesar de que eu acaba influenciando, influenciei, né? acho que bastante, né, nessa escolha dela, né? Mas a profissão é ela que escolhe, essa liberdade é dela. Lógico que eu e Wagner, né, na condição de pai e mãe, a gente a apoia nas suas decisões, né? Mas a escolha é dela. Ela foi, assim, ela tava numa encruzilhada, assim, bem diferente, né? Porque o pai das exatas, matemático, né? A mãe das humanas, né? Humanas sociais. Então, tava, não tinha conflito de interesse. Então, é o que você quer mesmo, né? Verdade. Legal, bacana, Edna. Eu acho que, assim, a gente falou sobre muita coisa legal, interessante, né? Importante, trouxe muita informação, inclusive pertinente, assim, que é esclarecedora para as pessoas, né, que acompanharam nosso papo até aqui. E fica o espaço para você falar alguma coisa que a gente não tocou no assunto, assim, que você acha interessante falar. Os guri não perguntaram sobre isso, eu queria falar. Ou de repente até uma orientação para um comportamento dentro de todo esse leque que abrange, né, a tua profissão. Algum comportamento, de repente, em termos de orientação que você possa dar. Enfim, fica um espaço ali para você falar o que a gente eventualmente não te perguntou. Não me veio na cabeça no momento algo assim que vocês não tenham perguntado. Vocês perguntaram bastante, né? E o dia a dia do oficial é basicamente o que a gente expôs aqui, né? Mas uma coisa só que eu queria reforçar, né? Que quando a gente fala das funções, do que a gente pode fazer para a sociedade, para que todas as pessoas prestem atenção que a gente pode fazer mais pelo outro, além do que está dentro do nosso quadrado, do nosso dever, né? Sim. Funções todo mundo tem, tarefas todo mundo tem, mas uma grande comunidade a gente constrói
pelo que a gente entrega para ela, né? Além daquilo que nos é devido, o que nos é pago para fazer, né? Então, eu acho que a gente faz a transformação acontecer por meio do exemplo, né? A palavra, o que a gente diz é muito bom, mas o que a gente pratica é bem melhor, né? Então, quando a gente pensa, isso é dever do município, isso é dever do Estado, que a gente também chame, né, a nossa responsabilidade, que ela é constitucional, né, da comunidade se envolver também. Então, muitas pessoas criticam, às vezes, né, os nossos representantes do município, os servidores públicos, não fez isso, não fez aquilo, né? E o que eu fiz pela minha comunidade, né? Então, eu acho que fica isso para as pessoas refletirem. O que foi feito, né? Às vezes a pessoa olha para o que não foi feito, mas o tanto a mais que foi feito, né? As pessoas, elas costumam não validar o que é de positivo acontece também, né? Então, essa mudança de perspectiva, de olhar, a gente tem que ter e também de entrega, né? Porque se a gente quer um ambiente melhor, uma sociedade melhor, uma Ponte Serrada melhor, a gente também tem que entregar mais do que a gente pode e deve entregar, né, para a nossa comunidade. No mais, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim é um desafio. Eu falo bastante, eu converso com muitas pessoas, mas eu tenho uma dificuldade de quando é falar em público ou fazer esse tipo de atividade, assim, né? E vocês estão sendo experts em diminuir esse meu medo, essa minha introspectiva, né? Isso é da personalidade de cada pessoa. E também queria agradecer aqui todas as pessoas que também me apoiam, né? Para a gente fazer um projeto do tamanho que foi Ponto para o Diálogo. A gente teve sustento dentro do fórum, né? Primeiro dos juízes que passaram na nossa comarca. Queria agradecer muito a Laísa, a Débora, a doutora Roberta, que passou pela nossa comarca, a Cris, a doutora Giovana, que também já foi promotora, o doutor Albert, que atualmente é promotor, o doutor Túlio, que recém chegou na nossa comarca, já tomou o projeto para si e tanto nos incentiva, né? E todos os servidores do judiciário que também nos incentivam. Agradecer ao município de Ponte Serrada por abrir as portas para a nossa ideia, acolher a ideia, a rede intersetorial, todos os órgãos que impulsionaram, disseram, não, vamos fazer, né? Em especial a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Educação, por seus gestores, né? Agradecer em especial a equipe multidisciplinar, a Cíntia, a Maria Helena, a Márcia, que são pessoas que vão estar à frente do projeto, coordenando a Escola Antônio Paglia, na pessoa dessa gestora, né? A gente sempre fala que os cargos comissionados do município, as pessoas que no momento entregam a gestão das secretarias, né? Elas passam, mas os servidores efetivos que prestam os serviços públicos ficam ali, né? E as meninas da equipe multidisciplinar, elas são as pessoas que coordenam e ficarão à frente do nosso projeto. Então, todo o reconhecimento e gratidão ao esforço delas e à dedicação pela qual elas estão. Agradecer o Este Mais, né, que lá atrás, em abril, a gente mandou um textinho, né, pedindo 1 minuto da atenção do Este Mais para o nosso projeto, e desde então a visibilidade que teve, né, e todos os outros órgãos de imprensa, né, todas as outras entidades da nossa sociedade que abriram as portas para que fosse dado publicidade, né, e mais uma vez agora nesse podcast falar mais e a gente poder falar da ideia, isso é gratificante. Nenhum projeto vai à frente se não tem toda a sociedade apoiando, né? E cada um apoia da sua forma. O S+, foi uma parceria bastante importante. A gente agradece de coração. Obrigado. A gente quem agradece, né? Você vir aqui contar sobre a tua história de vida, né? Profissional, mas também utilizar esse espaço aqui para a gente amplificar ainda mais a ideia, né? Porque você mesmo disse que não só pelas palavras, mas na prática, principalmente do projeto que está sendo implementado agora, né? Que isso sirva de exemplo para as outras pessoas fazerem no dia a dia ações assim como você está fazendo dentro da sociedade, né? Que ela foge um pouquinho das tuas atribuições enquanto servidora pública, né? E indo lá o que eu falei no início, né? Para a parte do voluntariado, né? Muitas dessas ações, elas têm esse envolvimento de voluntariado, de você querer fazer mais pela sociedade que extrapolem o teu ofício em si, né? Então,
Obrigado por ter vindo compartilhar isso com a gente, e as portas do Oeste Mais, do Fala Mais, enfim, sempre abertas, né, Edna? Edna, também fica da minha parte aqui o agradecimento, né, a tua presença aqui, as informações que você trouxe, né, e deixar para ti os parabéns, né, por essa trajetória que você construiu até aqui, né, que você continua, aliás, construindo, né, e sempre com muita eficiência, com muita capacidade também nessa trajetória profissional, trajetória de mãe, de família, de tudo aí. Então, parabéns e obrigado pela vinda no Fala Mais. Obrigada, eu que agradeço de coração. Muito bem, e agradecemos a Edna, agradecemos vocês também por acompanharem mais esse episódio. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal do Fala Mais. A gente vai deixar linkado a rede social da Edna também no Instagram, se nos permitir. Sim. Fiquei curioso para ver as imagens das fotos do interior, lá que tu disse que compartilha, né? Vida de oficial. Vida de oficial. Não tá tudo registrado lá o que eu quero, mas o que toca o coração tá lá. Legal. Então, obrigado, pessoal. Obrigado também às nossas marcas parceiras, né, aqui do podcast, os nossos patrocinadores, que são a Cicobi, Valcred Sul, Mercado Marini, a Panificadora São Pedro, o Restaurante Ligeirinho e a Marker Engenharia. Gente, obrigado. A gente se vê na próxima semana.